Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Confere aí, Ritinha, se o som está pipocando na internet. Não? Então arrumou. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Nós vamos conseguir, em nome de Jesus, falar a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã para vocês, irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar, então. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, já pedindo, clamando pela Tua presença, pela Tua misericórdia nessa rádio. Estenda a Sua mão sobre esses aparelhos aqui, sobre o meu celular, Senhor. Vai tirando todo impedimento, em nome de Jesus. Haja, Senhor, uma libertação em nome de Jesus, que a sua voz possa ser ouvida nesta manhã, como a voz de muitas águas, a voz forte e poderosa do Deus Todo-Poderoso. Teu povo quer ouvir a sua voz, então, Senhor, tira todos os impedimentos daqui em nome de Jesus. Abençoa a minha vida, a vida da Ritinha, meu Deus, que está aqui comigo, a vida do Theo, que está aqui também hoje, em nome de Jesus, que nós possamos receber da tua graça, do teu favor, da tua misericórdia, da tua infinita bondade sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos pela chuva, Pai. Nós te agradecemos porque tu és bom. Está tudo florescendo novamente. Está tudo cheio de flores, de vício, de vida, porque tu és o Deus da vida. Onde, Pai, aqueles que perderam todos os seus animais, as suas propriedades, as suas coisas, por causa dos incêndios, que o Senhor venha retribuir 1000 vezes mais, Pai, em nome de Jesus. Tenha misericórdia desses agricultores, pequenos e grandes, que perderam as coisas, seus animais, que o Senhor venha suprir e multiplicar na vida deles, cada vez mais. Venha suprir na vida de todos aqueles que te buscam, de todos aqueles que em ti esperam. Ó Deus, tu és o Deus que multiplica o azeite da viúva. Tu és o Deus que não deixa faltar a farinha na panela. Ainda que a situação esteja caótica, ainda que as notícias que nós temos sobre a nossa economia sejam ruins, Pai, mas o Senhor pode mudar todas as coisas. O Senhor é um Deus que surpreende seu povo, independente da situação, porque tu não precisas, ó Deus, de nenhuma situação favorável para agir. O Senhor age nas tempestades, o Senhor age nos desertos, o Senhor age fora de qualquer situação que nós precisamos que esteja bem. Mas tu és o Todo-Poderoso, a tua voz, quando ela ecoa dos altos céus, ela faz grandes coisas sobre a terra. E nós estamos aqui esperando o teu agir, o manifestar da tua presença, o manifestar da tua voz nas nossas vidas, a voz que alinha todas as coisas, a voz que coloca tudo no lugar, a voz que traz à existência coisas que não existem pelo poder da tua palavra, a voz que cura, a voz que liberta, a voz que transforma. Manifesta-te, ó Deus, com a tua poderosa voz aqui na vida daqueles que estão ouvindo, que vão ouvir depois. Manifesta-te, ó Deus, nós somos carentes da manifestação dos teus milagres nas nossas vidas. O Senhor não precisa de licença para operar. Opera, ó Deus, pelo poder da sua palavra em todas as vidas, em todas as áreas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Rei eterno. Louvado seja Deus. A paz do Senhor, e minha querida irmã Rosângela. Deus abençoe a sua vida. O som está bom? Confere aí para mim, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, hoje nós vamos meditar numa palavra tão poderosa. Todas elas são poderosas, né? Mas hoje é do poder mesmo. Vai falar declaradamente sobre o poder do Senhor sobre as nossas vidas. E já que nós estamos vivendo tempos de chuva agora, de tempestades, é para você prestar atenção. Ah, esse dia deu certo agora, amada? Deu certo, né? Tá bom agora, né, Ritinha? Louvado seja Deus. Aprendi essa carretinha hoje. Não tá dando certo, começa tudo de novo, é melhor. Eu sou insistente no erro, quero arrumar com o carro andando e não dá, né? A gente só arruma quando para. Aleluia. Glórias ao Deus Todo-Poderoso. Está ótimo agora. Aí, Cidinha, louvado seja Deus. Vamos lá, queridos, no Salmo 29. Salmo 29. Davi estava olhando para uma tempestade e viu o Senhor. Você sabe que Davi é aquele que olhava para ele cuidava das ovelhas e pensava: se eu faço isso para as minhas ovelhas, o que dirá o meu Deus faz comigo? Aleluia. Aí ele escreveu o Salmo 23, né? Porque sendo ele um homem falho, cuidava das ovelhas do seu pai com força, com garra, né? Não deixava que os leões e que os ursos viessem sobre elas. Aí ele, olhando aquela cena dele mesmo, ele falou: e o Senhor? E o Senhor, o que não faz por mim? O Senhor
unge a minha cabeça com óleo. O Senhor prepara uma mesa para mim diante dos meus inimigos. Ele faz muito mais do que cuidar, ele faz todas as outras coisas, né? Aí, olhando para uma tempestade, Davi também ficou observando o poder do Senhor. Ele usou a tempestade para que aquela tempestade estava falando com ele sobre o grande poder que o Senhor tem. E é muito maior que a tempestade, né? Enquanto os pagãos da época de Davi, e também da nossa época, né? Os pagãos modernos, ou, por exemplo, os índios aqui no Brasil, quando eles estavam aqui sem serem ainda cristianizados, o que eles falavam? Que o Tupã era o deus do trovão, não era? A vida inteira o homem foi assim. Ele dava crédito para os fenômenos naturais que ele não podia explicar, então ele falava que era um deus. Só que Davi já sabia que era Deus que estava por trás daqueles fenômenos naturais. Não é o fenômeno natural que é um Deus, é o Deus que fez o fenômeno natural. É o Deus do trovão, é o Deus da chuva, é o Deus do dilúvio. E ele olhando para essa tempestade, Verinha, minha querida, Deus abençoe a sua vida, amadinha, Deus abençoe. Então, olha só, Davi começa assim. E o título do meu salmo aqui na minha Bíblia está assim: A poderosa voz de Deus. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as muitas águas. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como filhotes de búfalos. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Gades. A voz do Senhor faz as corças darem cria. Desfolha os bosques no seu templo, todos clamam a sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como um rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Aleluia, louvado seja Jesus. Davi estava aqui olhando para uma tempestade que vinha lá do norte de Israel, lá do Líbano, onde está acontecendo aquela guerra hoje, né, de Israel com o Hezbollah. Lá mesmo, Davi estava observando uma tempestade que se formava lá. E ele, vendo a força da tempestade, ele glorificou o Senhor, porque ele entendeu como o Senhor é forte. Aleluia. E não tem nada melhor para a gente ver a grandeza do Senhor por conta dos trovões e dos raios, não é verdade? Eu, pelo menos, que sou muito medrosa, morro de medo de águas, de força da natureza, de vento, de chuva, tudo. Eu falo, meu Deus, se eu tenho medo dessas coisas, que foi o Senhor que criou, e que dirá então diante da tua presença? Meu Senhor da glória, eu olho para a natureza, para os montes, para as montanhas, eu fico, meu Deus, que poder é esse? Que poder é esse? Que poder é esse das águas que vêm e destroem tudo? Vocês viram lá na Espanha também o que aconteceu, né? Que poder, mas o nosso Deus, Davi está falando aqui, que o nosso Deus, ele é muito mais poderoso que todas estas coisas. Porque foi ele quem criou todas estas coisas. E ele chama o povo para que deem glórias a Deus. Não é para dar glória para o Deus Tupã, para o Deus Sol, para o Deus Lua, para o Deus Trovão, para o Deus... Não, é para dar glórias ao Senhor, o Todo-Poderoso de Israel. Aí ele conclama o povo, dai glória ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Aleluia. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Amados, a voz do Senhor é aquela voz que falou, haja luz e houve luz. A voz do Senhor é a voz que trouxe à existência todo este universo pelo poder da sua palavra. Então, a voz do Senhor, ela é poderosa. E nós precisamos entender e ouvir essa voz, porque sem a direção dessa voz, nós vamos cair em abismos.
Então tem até um louvor lindo, né, da Sara Faria, já cantou ele, já, Verinha? Sua voz, Senhor, ela é forte, ela é poderosa. Sua voz, Senhor, nós precisamos estar atentos para ouvir a voz. Davi, ele não perdia uma oportunidade de observar o que estava acontecendo à sua volta para entender que o Senhor estava falando. Mas só que hoje em dia, né, com essa correria que a gente vive, a gente não tem mais tempo para nada. O que está acontecendo com o ser humano? Ele não está mais parando para observar as coisas e ver que Deus está falando. E Deus fala. Ele fala pela sua palavra. Ele fala quando nós oramos. Ele fala quando nós buscamos. Mas ele também fala por tudo que está acontecendo à nossa volta. Preste atenção no que Deus está falando com você, né? Observando as tempestades, Davi viu a força de Deus. Se a tempestade que Deus que fez, o homem não pode com ela, o que dirá o próprio Deus? O que dirá o próprio Deus? Só que é para temer esse Deus aqueles que não andam nos seus caminhos, aqueles que não obedecem à sua voz. Porque para nós que andamos nos caminhos do Senhor, para nós que buscamos o Senhor, toda a força desse Deus está a nosso favor. Toda a força do Senhor está em teu favor. Creia nisso. A força do Senhor está em teu favor. A voz poderosa dele, se trovejar no céu, o milagre acontece na terra. Nada vai impedir o agir de Deus. Nada vai impedir. Aleluia. Assim como um trovão no céu, ninguém impede. A voz do dono do trovão, também ninguém pode impedir. E eu quero profetizar para você que a grande voz poderosa de Deus vai trovejar do céu hoje, gritando, falando o teu nome e o milagre que você precisa. Essa voz vai romper os céus, vai romper as atmosferas, aleluia, vai romper e você vai receber o teu milagre, aquilo que você precisa, aleluia, aquilo que eu preciso. A voz do Senhor é poderosa, a voz, aleluia, Jesus querido. A tua voz é poderosa e na hora que o Senhor fala, haja milagre, haverá milagre em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, a voz do Senhor. Ah, Senhor, fala basta hoje para este problema. Ah, Senhor, fala acabou hoje o problema do meu irmão, da minha irmã. Ah, Senhor, fala hoje que basta, que chega. Ou fala, haja vida, haja cura, haja libertação, haja pelo poder da tua voz, pelo poder da tua voz. Pai, porque nós estamos aqui como Davi, Senhor. Nós estamos aqui como Davi, crendo no poder da tua voz. Porque na hora que o Senhor falar, falou. Na hora que o Senhor estabelecer, estabeleceu. Na hora que o Senhor falar, porque a última palavra, ela vem do Senhor. E não há quem possa impedir. Porque o próprio Deus está falando. Agindo eu, quem impedirá? Não há quem possa. Arambandagachore canta labai. Oh, aleluia, Deus, não há quem possa impedir a mão, a voz poderosa do nosso Deus, que troveja dos altos céus. Aleluia! Oh, bendito é o nome de Jesus Cristo. Receba a presença de Deus aqui. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. É forte, Ritinha. É forte a presença de Deus aqui neste lugar. Aleluia. Oh, bendito é o nome de Jesus. Aí, aleluia. Oh, glória, glória, glória. Eu creio, Jesus. Eu creio em milagres. Eu creio na tua presença. Aleluia, parece que estava até vontade de parar de falar, né? Espírito Santo de Deus, nós cremos, Senhor, nós cremos, nós nos alegramos porque cremos. Aleluia, oh, aleluia. Bom, irmão, não dá nem para continuar, tem dia, né? Que a gente vai tem que falar da palavra, então vamos lá. E a presença do Senhor está aqui. Aí, Davi, vendo a tempestade se formando lá no norte, ele começou. A voz do Senhor ouve-se sobre as muitas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Ele estava vendo aquela tempestade se formando, os raios e os trovões. E a água pode ser ali, né, as ondas do Mar Vermelho que ele estava vendo ali, ou do outro que eu esqueci o nome agora, do Mar Mediterrâneo. E aí ele fala, Deus é poderoso.
Deus é poderoso, Deus é poderoso, a voz do Senhor é poderosa, ele fala, a voz do Senhor é cheia de majestade, porque quando a voz do Senhor chega na nossa vida, queridos, ela chega cheia de poder, cheia de majestade, e não há quem possa resistir, viu? Não há quem possa resistir à voz do Senhor. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Sim, ele diz aqui, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Naquele tempo, o Líbano era conhecido por uma floresta majestosa de cedros. Cedro é uma árvore grande, imponente, poderosa. E o Líbano era conhecido por ter florestas dessas árvores. Tanto que, quando Salomão foi construir o templo do Senhor, o rei de Tiro, que é a região do Líbano hoje, vendeu, né, para Salomão muita madeira de cedro, para Salomão construir o templo do Senhor. Muita madeira. Foi o rei lá de onde hoje é o Líbano que deu. E aí Davi, olhando para a tempestade, o vento, quebrando os cedros do Líbano, aquelas árvores frondosas, majestosas. O Senhor vem e quebra. Ele fala, Deus é poderoso. Deus é poderoso. Não há árvore robusta que fique em pé diante da voz dele. E como a Bíblia nos compara com árvores, né? A Bíblia nos compara com árvores. Lá no Salmo 1, quando Jesus curou aquele cego, ele falou, o que você está vendo? Ele falou, estou vendo árvores. Né? Tem uma linha teológica que fala assim, é porque Deus limpou tanta a visão dele que ele viu os homens como são, árvores plantadas neste chão, né? Enfim, significa o quê? Que Davi está entendendo que, Senhor, não tem poder neste mundo que o Senhor não derrube. Ah, não tem poder neste mundo que o Senhor não derrube. Os homens que pensam que são árvores frondosas, poderosas nessa terra, não são nada diante do Senhor. Porque se o Senhor quiser, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ah, o Senhor quebra. Aleluia. Glórias a Deus. Não há poder nessa terra que possa ser maior que o nosso Deus. Nem o presidente dos Estados Unidos, nem o da China, nem o cara presidente da ONU, nem o cara lá do Fórum Econômico Mundial. Não. Eles pensam que tem poder. Aqueles que estão fazendo seus bunkers, né, no subsolo para se livrarem de uma guerra atômica, Deus vai procurá-los lá. Porque Deus pode todas as coisas. E Davi está olhando e glorificando a Deus por conta da majestade do Senhor. Queridos, entenda uma coisa. Essa grandeza, essa majestade do Deus que nós conhecemos está a nosso favor. Ele guerreia por nós. Ele luta por nós. Ele faz coisas a nosso favor. Contra os inimigos, contra os ímpios, ele trabalha contra. Mas ele trabalha a favor do seu povo. Este grande poder está a favor do povo de Deus. Se eu fosse você, dava um glória a Deus aí, porque é forte esse negócio. É muito poder para uma pessoa muito pequena como nós, né? Pós cinza aqui, mas nós temos um Deus desse grandioso que trabalha em nosso favor. Era isso que Davi fazia. Era por isso que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Por quê? O coração dele estava voltado a isso. Ficar olhando as coisas e em tudo vendo Deus. E em tudo vendo a grandeza. E em tudo vendo a soberania. E em tudo vendo o poder de Deus. Faça isso. Faça isso, que você vai atrair a presença de Deus para a tua vida. Aleluia, Deus é poderoso. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, quebra todos os poderosos. Ele os faz saltar como bezerros, porque na hora que quebrou a árvore, os galhos dela vai ficar rolando pela ventania, né? Imagina essa cena. E Davi está imaginando isso aqui. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. Lembra no dia de Pentecostes, quando o Senhor chegou naquele lugar que estavam reunidos aqueles crentes? E foi uma voz impetuosa. Olha a voz do Senhor, o dia que chegou lá. É do jeito que Davi aparecia aqui. A voz impetuosa com vento, uma chama de fogo. Era a voz do Senhor aquele dia no meio daquele povo. Aleluia. O mesmo poder, a mesma glória, a mesma graça, a mesma majestade. Chegou naquele dia, naquele povo, quando eles estavam reunidos ali naquele lugar, no cenáculo, né? Eles estavam ali reunidos. E de repente, um vento impetuoso, uma voz
e chamas de fogo. Era exatamente isso aqui que Davi já via, o Davi já sentia, Davi já sabia, aconteceu ali. Então, se aconteceu ali, acontece comigo e com você também. O poder do Senhor, do seu Espírito Santo sobre as nossas vidas, como chama de fogo. Aleluia, isso é real, irmãos. Isto é real, aleluia, porque está escrito na Bíblia, porque aconteceu. Aleluia, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Sim, ele faz tremer o deserto, porque na hora que vem o vento, aquelas areias, elas mudam de lugar. Quem é que tem força para mover aquelas areias de lugar? O Senhor. Então a voz do Senhor que faz tremer o deserto é a mesma voz que está na nossa vida. Às vezes ele também faz a gente tremer diante das coisas, mas é ele que está fazendo. É ele que está fazendo tremer. É ele que está mudando a nossa situação. Assim como ele muda as areias, as dunas lá de lugar, é o mesmo Deus que muda na nossa vida. Às vezes vem um vento, a gente não entende, mas é Deus mudando de lugar algumas coisas na nossa vida. E coisas que precisam ser mudadas. Então ele vem com seu vento impetuoso e vai varrendo e vai fazendo novas, como é que eu posso falar? Paisagens na minha vida e na tua vida. Então, não se desespere quando o vento do Senhor estiver passando no seu deserto e mudando coisas de lugar. É para o seu bem, é para o seu crescimento. Que Deus continue te usando, irmã. Você é uma bênção do Senhor. Aleluia. Acalma meu coração com essa palavra. Isso, irmã Verinha. Recebe, minha querida. É a voz de Deus falando contigo, tá bom? Eu só sou um pequenininho vasinho de barro na mão do Senhor, mas a palavra poderosa é a palavra dele, e ela está indo para você, para fazer vida na tua vida, para trazer algo novo para a tua vida, para quebrar coisas, para desfazer obras malignas e para trazer o novo de Deus para ti. Amém? Glórias a Jesus, porque essa voz é muito poderosa, e ela está aqui, falando aqui hoje, em nome de Jesus, com esse poder e força do Senhor. Amém? Então, essa voz continua lá no livro de Atos dos Apóstolos. Ela veio como um som impetuoso, como labaredas de fogo. Era a voz do Senhor. Aleluia. A voz do Senhor faz tremer esse deserto também. Vai mudar de configuração a sua vida. No seu deserto, Deus vai trabalhar. A voz do Senhor faz as corças darem cria. Desfolha os bosques e no seu templo todos clamam a sua glória. Davi está falando aqui, olha aqui, vocês estão achando que animal se cria por aí sozinho? Não, é a voz do Senhor que dá ordem para as corças darem cria. É a voz do Senhor com poder que dá ordem para que os animais irracionais venham à luz. Agora, fala sério, e a voz do Senhor para mim e para você, como que é? Se ele mandou criar, ele falou para a terra, para criar os animais, para criar todas as coisas, e é a voz dele que faz animal da cria. E para nós, irmão, que ele fez com a própria mão, que ele fez com a sua própria mão, que ele moldou, que ele fez. Nós temos muito valor para o nosso Deus, muito mesmo. E a voz poderosa dele trabalha em nós. Essa voz poderosa dele, quando chega, muda a nossa vida, nos faz ficar alinhados com ele, né? Porque não há quem resista à voz do Senhor, né? A voz do Senhor, ela nos constrange. Ela nos constrange. O ser humano tem que ser muito mal mesmo. Muito mal para que não sinta a voz do Senhor sobre a sua vida. Aleluia. Ô, Ritinha, dá esse controle aí do ar. Eu tô suando aqui, irmão. E o ar é só descer ele aqui. Cadê? Vamos põe o óculos para enxergar um negócio aqui. Cadê a direção do ar? Para ir descendo, aí o ventinho gelado vai chegar em mim, Ritinha. Aí. Socorro, eu tô molhadinha de suor aqui, irmãos. Socorro. Mas a palavra também foi forte. Eu comecei a suar, Ritinha do céu, eu tô escorrendo. Aleluia. É Deus, irmãos, é Deus. Ainda bem que Deus deu inteligência pro homem para fazer ar-condicionado pra gente refrescar, né? Glórias ao Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Então, queridos, essa voz que comanda todas as coisas do universo é a mesma voz que soprou e deu fôlego de vida para nós. É a mesma voz que brada
nos céus e que rompe todas as coisas nas atmosferas e vem falar com cada um de nós. Essa voz, não se esqueça disso, diante de todo o poder e de toda a majestade de Deus, que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é forte, que Ele é invencível. Ele, a voz dele, que faz tremer o deserto. A voz dele, que nem tem um outro salmo que fala que os montes, as montanhas se derretem como cera diante da voz dele. Ele, e essa voz dele é a voz que está a meu favor e a teu favor, querendo nos abençoar. Então faça o favor de reconhecer a grandeza, faça o favor de estar na posição, para que quando essa voz brade lá no céu, ela alcance a sua vida, seja direcionada para você. E como é que ela vai te alcançar? Saiu um raio lá do céu, por exemplo, sai um raio na tempestade. Quando ele acerta alguém, ele não mata? Então, só que o raio de Deus, a voz de Deus, ela não vai nos matar, ela vai trazer vida. Agora, assim como o raio tem um local determinado, se não tiver nenhum animal ali, se não tiver ninguém ali, não vai matar ninguém, não é? Vai que Deus enviou a sua voz poderosa como raios e trovões, e aí o raio saiu do céu e você não estava na posição. Desperdiçou a tua bênção. Desperdiçou a tua bênção, você não estava na posição que Deus queria, então não vai acontecer nada. Mas se você estiver na posição que Deus quer, vai sair, e é hoje, e é já. Que o nosso Deus é um Deus de já. Vai sair do céu uma vitória, um decreto de vitória. E se você estiver na posição, vai te alcançar e você vai receber aquilo que você precisa. Eu não sei, mas o Deus que eu sirvo sabe. O Deus que eu sirvo conhece todas as coisas. O Deus que eu sirvo conhece o seu povo. O Deus que eu sirvo conhece no profundo e no escondido o seu povo. E sabe exatamente aquilo que você precisa. Sabe exatamente aquilo que eu preciso também. E Ele vai agir. Talvez não é do nosso jeito. Porque a voz de Deus, ela tem o seu jeito de fazer, né? Mas ela faz. Então fique na posição. Fique na posição de adorador do Senhor. Fique na posição de receber essa voz poderosa que faz tremer o deserto. Aleluia. E seja mais assim. Em tudo glorifique a Deus, né? Aleluia. Aí ele fala das corças, né? Que ele está cuidando de todos os animais da terra. E no seu templo todos clamam a sua glória. Aleluia. Porque sem a glória, sem a presença de Deus, nós não somos nada, né? O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. Olha a conclusão que Davi chegou quando ele terminou de compor, de ver as maravilhas de Deus através desse salmo. Ele fala aqui: o Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Aleluia. Glórias ao Rei Eterno. Louvado seja Jesus. Além de tudo, além de todo esse poder, além dessa voz maravilhosa que vai falar, Ele ainda vai nos abençoar e vai nos dar paz. Porque tudo que é de Deus traz paz, né? Então, o que eu quero encerrar para falar para você hoje, né, nessa manhã aqui? Como diz o louvor da Sara Farias, que eu recomendo que todos ouçam depois, né? Se eu não te ouvir. Nesse louvor fala bem assim, que essa voz ela é muito poderosa, ela é muito forte, e que nós devemos calar todas as outras vozes para ouvir somente a voz de Deus. Às vezes, nós precisamos calar a nossa própria voz. A nossa própria voz precisa ser calada para que a voz de Deus seja ouvida. A voz dos inimigos, a voz do diabo, a voz daquelas pessoas que às vezes querem nos atrapalhar. Não porque elas querem, não, porque às vezes a pessoa nem percebe que ela está sendo usada pelo maligno para nos atingir. Então, calem-se todas as vozes e você ouça somente a voz de Deus. Como é que você vai ouvir essa voz forte e poderosa de Deus? Você vai ouvir quando você abrir sua Bíblia. Vai ter um versículo lá que é um raio que saiu do céu e veio para a tua vida como bênção. Isso acontece direto. Você abre a Bíblia e Deus fala com você pela palavra dele. E aquele versículo que saltou aos seus olhos é a bênção que Deus está te dando. É esse raio do céu que saiu para você. Então busque a Deus. Busque a sua palavra para ouvir a voz de Deus. E cale-se você mesmo. Porque nós somos os piores inimigos para nós mesmos. Você sabe disso, né?
Nós somos os nossos piores inimigos. Depois você cale a voz do inimigo da tua vida, que fica falando que coisas horríveis a teu respeito. Não deixe que essa voz venha. Depois você vai ouvir, vai orar, vai ouvir. Amém, irmã Dalina. Deus abençoe sua vida também, querida. Depois você vai orar para ouvir a voz de Deus. Ele vai falar com você no teu coração, no teu pensamento. Ele vai te dar uma instrução, ele vai te dar uma estratégia, ele vai te dar uma dica, né? Ele vai falar com você também pela palavra. Deus fala comigo pela palavra, né? É porque eu gosto muito, né? Como eu gosto, tudo a resposta, Deus... Eu tô conversando aqui com a Ritinha. Aí eu falo assim, mas na palavra tá escrito assim, porque já foi uma resposta de Deus pela palavra do que tá escrito, né? É assim, comigo é assim, mas com você pode ser diferente. Mas sempre tem que estar tudo baseado na palavra. Ele falou alguma coisa ao seu coração, tá baseado na palavra aquilo que ele falou? Então é a resposta dele pra tua vida. Amém? Glória. Então, busque a resposta, busque a voz do Senhor. Ele está falando. Davi via ele falando na tempestade. Você precisa parar e parar muito, assim, se aquietar para ouvir a voz de Deus, né? Porque Deus sempre fala, né? Um dia os discípulos, e você pode provar, né? Prova e vê que o Senhor é bom. Deus falou que é para a gente provar. Ah, Senhor, será que é só o Senhor mesmo que está falando? Então eu falo assim, prova. Deus fala, provai. Pede prova de mim, pede prova de mim. Deus fala, pede prova de mim, ó humanos, para saber se eu não sou Deus de verdade, né? Um dia os discípulos estavam no barco, lá no mar da Galileia, de repente veio uma tempestade de ondas, de vento, aquela coisa. Aí eles olham, eles veem um fantasma, eles pensam, um fantasma, ficaram todo mundo morrendo de medo. E aí o Senhor fala assim, não, sou eu. E Pedro fala assim, se for o Senhor mesmo que está falando aí, então ordena que eu vou por cima das águas falar com o Senhor. Olha a ousadia de Pedro. Porque você pode sim pedir provas de Deus. O Senhor fala, provem-me, né? Tirem prova comigo para vocês saberem, para vocês acreditarem no que eu estou falando. E Pedro foi caminhar sobre as águas e encontrar Jesus. Mas por quê? Porque Jesus falou, sou eu. Eles duvidaram que a voz era do Senhor. Aí Pedro pediu uma prova. É o Senhor mesmo? Então ordena que eu vou sobre as águas. E ele foi. E ele foi, ele só caiu, ele só começou a afundar depois. Mas Pedro andou sobre as águas, né? Porque ele ouviu a voz do Senhor. No primeiro momento, ele não creu. E Deus falou assim, faz prova. E Deus falou, se for o Senhor, Pedro falou, né? Se for o Senhor, manda. E ele foi, né? Porque pode. Gideão, um dia, Deus chamou ele para libertar o povo dele lá dos midianitas. Gideão falou, é o Senhor mesmo que está comigo. Ai, Senhor, peraí. Eu vou fazer uma prova, Jesus, o Senhor me confirma? Aí ele falou assim, eu vou deixar esse novelo de lã aqui, e se amanhã, se tiver sereno só nele, e em volta dele tiver seco, foi o Senhor que falou comigo. Tá bom, tá bom. Deus aceitou. Aí de novo, ele falou, ai Senhor, eu ainda não tô acreditando que é o Senhor que tá falando comigo. Vamos fazer o seguinte, mais uma prova, posso? Deus falou, pode. Vou deixar o novelo de lã aqui, agora que fique seco o novelo de lã, e em volta do novelo é que vai cair a água. Vai cair o sereno, pode ser? Deus pode ser. E ele conseguiu. E ele fez a prova e era a voz de Deus falando. O que acontece com muita coisa hoje? O pessoal fica muito atrás de profecia, só quer saber de profeta. Às vezes não é Deus que está falando na boca do profeta, às vezes é a carne do profeta e às vezes é o próprio Satanás usando o profeta. Você não pede prova de Deus e aí você tem muita gente se estrepando por causa disso. Abandone a voz dos profetas. Fique com a palavra. Fique com a palavra, Deus que vai falar com você pessoalmente. Deus é um Deus pessoal, gente. Deus é um Deus pessoal. Ele usa profeta? Usa. Às vezes ele usa até minha vida mesmo para falar. Mas é assim, você não pode viver em função de ficar buscando o profeta para ficar, tipo, adivinhando as coisas da tua vida. Deus não é cartomante. Não é. Deus também não é adivinho, não. Ele sabe tudo e ele avisa. E ele fala, mas ele não é isso, a gente não pode confundir, tá bom? Então, cale-se as vozes dos falsos profetas, calem-se as vozes dos horóscopos da vida, calem-se a voz do horóscopo, cale-se a voz da cartomante, cale-se a voz do adivinho, cale-se a voz de todos esses e fique somente com o Senhor, a voz poderosa do Senhor, a voz poderosa que faz. Porque na hora que ele liberar a palavra dele, o milagre está para você, é teu e ninguém vai tomar, porque agindo Deus quem impedirá. E ele agirá em favor do seu povo, ele sempre agirá. E como o salmista terminou aqui, como é que o salmista terminou?
O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Aleluia! Porque Deus é um Deus de paz. Você tem paz naquilo que... E toda vez que Deus falar, é paz que Ele traz. Que as coisas de Deus não traz confusão. As coisas de Deus traz paz. Então, é de Deus, tem paz no teu coração. Tudo que você está atribulado, você pensa que foi Deus, não foi. Peça confirmação com o próprio Senhor. Gideão pediu, Pedro também pediu, e outros pediram, e você andará no caminho certo, na direção correta, e Deus te levará, te conduzirá em triunfo sobre a face da terra. Porque o nosso Deus trabalha em nosso favor. Não se esqueça disso. Esse poder todo, essa grandeza toda, essa majestade toda desse Deus está em nosso favor. Não queira que todo esse poder esteja contra você. Porque a Bíblia diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa. Mas, bem-aventurados aqueles que têm o favor de Deus. Porque Ele vai usar todo esse poder de céus e terra para te ajudar. Você já pensou nisso? Todo o poder de Deus grande está para te ajudar. Está a teu favor, trabalhando para você. Você não precisa de mais nada. Você pode descansar. Porque como a Bíblia diz, né? Descansa, porque o Senhor dá os seus enquanto Ele dorme. Não é somente enquanto está dormindo à noite, no período do sono. É enquanto você descansa. O Senhor trabalha. Porque você crê, você confia, você é como Davi. E Deus está procurando esses adoradores, esses que verdadeiramente creem no seu poder e na sua graça. E que você vai tirar o poder do seu braço, o poder da sua vontade. Não, é Deus quem faz. Eu estou vendo muita gente perdendo bênção, porque acredita que é do jeito dela as coisas de Deus. Ela chega diante do Senhor e fala assim: Senhor, eu já fiz tudo que eu podia fazer. Criatura do Senhor, filhinhos. Como assim você fez tudo? Você fez tudo aos seus olhos. Aos olhos de Deus, possa ser que você não tenha feito nada. E aí você está fazendo sacrifício de tolo, trabalhando à toa. Por quê? Não está ouvindo a voz. Não está ouvindo a voz poderosa. Porque talvez a voz poderosa de Deus vai confrontar a pessoa. E ela não quer mudar. Ela não quer abrir mão daquilo que ela pensa. Ela pensa que aquilo que ela faz é o certo. Não! Pode ser que tudo que eu fiz, que você fez, não foi nada. Porque não era para ser feito desse jeito. Era de outra forma. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Que esse grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com você, com a tua família, onde quer que você esteja, durante toda essa semana. Que a mão poderosa, que a voz do Senhor se faça ouvida na tua vida. E que essa voz venha, eu sei, que ela só vai te direcionar para um local de vitória, de bênção e de prosperidade. Aleluia. E ontem eu cantando o louvor da Sara Faria, ela tem um verso no louvor que fala: se eu te ouvir, eu prospero. E naquele momento Deus me falou: tem muita gente que não prospera porque não ouve a voz do Senhor. A vida fica de roda, vive só devendo, não vai, porque não está ouvindo a voz de Deus. Amém? Que essa voz troveje, que essa voz chegue e que você esteja onde o Senhor quer que você esteja para receber. E a sua vida seja transformada, a sua vida seja edificada, a sua vida seja abençoada por Deus. Amém? Deus abençoe. Querendo Deus, segunda-feira estaremos aqui novamente. Shalom, shalom. Até segunda-feira, em nome de Jesus. Se Ele quiser e vivermos, nós estaremos aqui. Beijo, até!